Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais uma edição do Programa Giral. Hoje, dia 10 de julho de 2024, uma quarta-feira, eu vou aqui já anunciar quem vai ser o entrevistado desse primeiro bloco e também do segundo, né? Nessa primeira hora do Programa Giral de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto, eu diria, estratégico para nós, aqui da nossa região, do Acre, porque guarda relação com o trabalho do agricultor de base familiar, não é? E falar disto no Acre é saber como está a qualidade do trabalho que está sendo executado pelo INCRA. Falar em trabalhador de base familiar no Acre é preciso a gente ver como é que está a saúde do INCRA. Porque a maior parte desse trabalhador que tem esse perfil, né, perfil de agricultor de base familiar, é um assentado do INCRA. Digamos que eu vou fazer aqui vou dar aqui um número. O Márcio Alessio, que é o superintendente do INCRA, vai já nos corrigir, mas de cada magote de 10, pelo menos uns 7 são assentados. Veja, de cada 10 trabalhadores agrícolas no Acre, de base familiar, de cada 10, 7 são assentados do INCRA. É um número aí que a gente tem quase como consolidado na nossa cabeça há muito tempo, mas é por aí. Então a gente tem que... O Márcio Alessio é o nosso entrevistado desse primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos conversar com Astério Moreira. Ele que é escritor, que é jornalista, teve uma pesquisa recente agora, né, que foi divulgada pela Contil-Net, não é, feita pelo Instituto Delta, que coloca Marcos Alexandre à frente na preferência do eleitor, seguido de Bocalon. É a 10ª, se a memória não me falha, é a 16ª ou 17ª pesquisa que é feita e que Marcos Alexandre está conseguindo ficar adiante. Então, Astério Moreira vai falar sobre isso e sobre outros assuntos também de ordem política, tá bom? Então vamos começar com o Márcio Alessio. Márcio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Programa Giral. Bom dia, Itan, bom dia a todos. Primeiro agradecer pelo espaço, pela oportunidade da gente falar sobre as ações do INCRA, né? A nossa instituição que completou ontem 54 anos no Brasil e que tem uma importância muito grande para a reforma agrária, para a agricultura familiar, para a gestão das terras, para a regularização fundiária, entre vários outros temas principais que são nossa missão. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E deixa eu aproveitar aqui, e eu acabei classicamente cometendo o erro, né, na abertura do programa. Eu não anunciei aqui o telefone, 99231-2054. 99231-2054. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma crítica, por favor, use esse telefone, 99231-2054, e faça a sua intervenção aqui no debate. É importante. Caso você faça isso, se for alguma crítica, eu só lembro que a sua crítica não lhe autoriza a ofensa, tá bom? Se você respeitar isso, você tem o direito de falar o que você quiser aqui. Márcio, conversei com você recentemente e o INCRA está querendo ampliar o número de assentamentos no Acre. Eu queria saber a pertinência disso, já que o senso comum nos mostra que os assentamentos que já existem têm vários problemas. Então, por que não dar excelência aos que já têm antes de tentar abrir novos? Excelente pergunta, Itan. Primeiro é importante a gente sempre destacar, né, os números do estado do Acre dos projetos de assentamento. Certo. Nós temos hoje 159 projetos de assentamento criados ou reconhecidos pelo INCRA no estado do Acre. Isso abriga aí cerca de 35 mil famílias, né, que são beneficiárias da reforma agrária nesses 159 projetos de assentamento. Em termos de área, é 1/3.
do território do estado do Acre. 1/3. São projetos de assentamento criados ou reconhecidos. Nós temos aí aproximadamente 70% dos agricultores familiares do estado do Acre estão nos projetos de assentamento. Então eu falei certo. De cada 10, 7 são assentados, né? E aí a importância da gente criar novos assentamentos. De cada 10 agricultores familiares, 7 são assentados. Mas nós temos 1 ou 2 desse cálculo que não são assentados, que estão em áreas de regularização, em glebas públicas federais. São pessoas que estão à margem das políticas públicas do governo federal, que têm o perfil de agricultor familiar, mas que não conseguem acessar as políticas públicas da reforma agrária e da agricultura familiar exatamente porque não são assentados ou não têm uma regularização nas suas áreas. Então tem um passivo aí. Tem um passivo de cerca de 5 a 7 mil famílias no estado do Acre, segundo o levantamento dos movimentos sociais, dos sindicatos, da Federação dos Trabalhadores do Acre, do Movimento das Mulheres Camponesas, da CONTAG, da CUT, que são organizações que atuam no meio rural, da Pastoral da Terra. Nós temos aí cerca de 5 a 7 mil famílias que ainda demandam assentamento, regularização para serem incluídas na agricultura familiar. Então, por um lado, nós temos uma quantidade significativa de projetos de assentamento já criados, em que pese, ao longo dos últimos anos, essas famílias não conseguiram acessar as políticas públicas para se desenvolver plenamente em sua totalidade, mas elas têm um documento de regularização, elas têm um documento na mão que faz com que elas possam buscar um PRONAF, por exemplo. E retomar a criação de projetos de assentamento no Acre é permitir que essas famílias que estão à margem das políticas públicas, no primeiro momento, pelo menos tenham um documento da terra, uma regularização. E nós retomamos, depois de 10 anos, para você ter ideia, o último assentamento que o INCRA tinha criado no Acre era em 2014. Então nós retomamos a criação de projetos de assentamento, fizemos um planejamento arrojado, mesmo com a equipe reduzida, mas muito aguerrida, comprometida, que tem dado excelentes respostas, em quem eu agradeço muito a nossa equipe do INCRA. A gente retomou a criação dos projetos de assentamento. Então, no ano passado, nós criamos 2 projetos de assentamento. Nesse ano nós já criamos 3 projetos de assentamento. Até o final do ano vamos criar mais 6. E o nosso planejamento até 2026 é criar de 20 a 30 projetos de assentamento. Com isso nós vamos conseguir fazer a inclusão de cerca de 3 a 4 mil famílias que estão à margem da regularização, à margem dos projetos de assentamento, pelo menos ter um documento da terra. E também nós retomamos as políticas públicas do INCRA, como por exemplo o crédito instalação. Crédito instalação. O que é isso? Crédito instalação é, a partir do momento que a família é assentada, o governo federal, por meio do INCRA, disponibiliza o crédito para ela se instalar, para ela ter as primeiras condições para se desenvolver. Isso é desde o apoio inicial, por exemplo, que são R$8 mil, com 90% de desconto, subsídio, ao Fomento Mulher, que são créditos produtivos, a moradia, que também a gente teve um salto significativo. Importante destacar que o crédito de instalação, a maioria das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e para a reforma agrária, infelizmente, sofreram grandes cortes de recursos no governo anterior. E o presidente Lula ele retomou a maioria dessas ações. O crédito de instalação é um belo exemplo disso. Nós tínhamos, por exemplo, para a construção das moradias, 34 mil, que era insuficiente, ninguém conseguia executar. Com o novo decreto, o presidente Lula aumentou para R$75 mil. Isso faz com que a gente volte a sonhar e já começamos a construção de moradias nos lugares até mais distantes, Marechal Thaumaturgo. Os outros créditos também, eles foram reformulados. E um dado muito significativo, que a gente comemora bastante, é que só no ano passado nós liberamos cerca de R$11 milhões para atender aí 1.500 famílias no estado do Acre, com esses créditos em instalação. Esse número ele é maior do que tudo que tinha sido feito nos 6 anos anteriores. Nesse ano, nós já liberamos... 6 anos anteriores, vamos lembrar, período de Bolsonaro e Temer, né? Temer. Só no ano passado, no primeiro ano, nós aplicamos mais recursos do nosso crédito Fomento Mulher, apoio inicial, que são créditos com subsídio de 80% a 90%, para cerca de 1.500 famílias. Isso é mais do que tudo que foi feito nos governos Bolsonaro e Agora, Temer. Márcio, tem uma coisa que... Tudo bem, a gente lembrar disto é algo importante, até porque nos dá uma referência histórica, não é? Lembrar que o que foi feito o ano passado é muito superior ao que foi feito nas gestões do ex-presidente Temer e ex-presidente Bolsonaro, tudo bem. É algo que é importante referenciar, porque você não está inventando, você está falando aquilo que aconteceu. Ok. Agora, no entanto, eu me lembro da entrevista coletiva que o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda,
concedeu junto a colegas teus, representantes do INCRA, representantes dos movimentos sociais ligados à questão da agricultura, pessoal da CONTAG. Eu acho que o ministro Fernando Haddad não conseguiu esconder o constrangimento dele em anunciar quanto que o governo estava apresentando no orçamento para 2024, que seria destinado à reforma agrária. Não é nem sombra do que foi o governo Lula 1 e 2. O que aconteceu? Exatamente. É importante a gente destacar, eu estou como superintendente, sou servidor de carreira do INCRA e a gente tem feito grandes enfrentamentos também pela reestruturação completa do nosso órgão. Não é o fato do presidente Lula voltar à presidência da República que a gente vai achar que as coisas vão voltar como eram antes, se não tiver muita luta, muito envolvimento, muito planejamento, organização dos movimentos sociais para que a gente possa de fato colocar a reforma agrária como prioridade no nosso Brasil. No governo Bolsonaro a gente teve os menores orçamentos da história. O INCRA foi um dos órgãos mais sucateados em termos de orçamento, em termos de até desrespeito aos servidores, da forma como nós somos tratados, né? E agora a gente volta nesse processo de reconstrução. O presidente Lula ampliou o orçamento do INCRA, sim, comparado com o governo Bolsonaro, só que ainda nós estamos muito aquém da quantidade de recursos que a gente precisa. Nós temos uma série histórica de 2000 a 2024 dos nossos dados que mostram que no primeiro e no segundo governo do presidente Lula, o INCRA teve um orçamento de perto de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Exato. No governo Bolsonaro nós chegamos aos 200 milhões e isso não estou fazendo nem correção da inflação ao longo desse período. Agora a gente volta para perto de 1 bilhão, mas ainda é praticamente 25% do que a gente tinha no segundo governo do presidente Lula. Nós tivemos, dobramos, triplicamos comparado ao governo Bolsonaro, mas ainda é 25% do que a gente tinha lá em 2006, 2008, para ver o tamanho da nossa dificuldade para atender a demanda do nosso povo. Quando o ministro, eu me lembro quando o ministro anunciou, não chegava nem a era 560 milhões, uma coisa assim, era uma coisa irrisória, tendo como referência aquilo que já tinha sido feito pelo próprio presidente Lula. Exatamente. Depois desse anúncio, já houve uma suplementação e nós estamos na expectativa que nos próximos 15 dias a gente tenha uma segunda suplementação de recurso. Isso para que a gente consiga fazer com que esse crédito que foi reformulado, aumentando os valores, melhorando as condições, chega até os nossos trabalhadores, fazendo com que a gente retome a criação dos projetos de assentamento. E nós aqui no Acre, nós vamos criar, dentro da prateleira de terras que o presidente Lula lançou, nós vamos ser o primeiro estado do Brasil, o primeiro assentamento do Brasil que vai ser criado, está na nossa programação para criar pela via da desapropriação, pela compra direta, que é o Seringal, o Seringal Bagaço, Fazenda Gaivota, que inclusive foi onde a ministra Marina Silva nasceu. Nós estamos nesse trabalho, vai ser o primeiro do Brasil nesse novo formato, então está acontecendo uma suplementação para a compra de novas áreas. Importante frisar que no governo Bolsonaro a divisão de obtenção de terras do INCRA, que é a responsável pela criação e desapropriação de terras, ela foi extinta. Então não se criou, não se desapropriou, não se negociou nenhum palmo de terra durante esse período e agora a gente retoma, só que é uma disputa constante, porque o orçamento ele é curto e nós sabemos que o nosso Congresso Nacional existe uma bancada ruralista que, né, tem as suas demandas e a bancada da agricultura familiar ela é muito pequena, então esse enfrentamento ele é constante de todas as suas formas, mas a gente está na expectativa muito grande que a gente tenha a ampliação desse orçamento. Aqui no estado do Acre a gente tem buscado fazer parcerias, a gente tem buscado ser criativo o máximo possível, retomamos muitas ações, a gente sabe da importância que tem a regularização fundiária para as famílias, a gente sabe a importância que tem, por mais que as políticas públicas nos projetos de assentamento não cheguem na velocidade que a gente gostaria, mas a partir do momento que o INCRA chega, que documenta, que dá um contrato de concessão de uso, isso abre portas para acessar um PRONAF. Foi lançado recentemente o Programa Nacional, né, o nosso Plano Safra, que é o maior da história. Isso faz com que essas famílias possam ir até o banco, fazer um financiamento do PRONAF. Nós estamos comprometidos ao máximo para ampliar o crédito de instalação, que é o Fomento Mulher. Vamos lançar recentemente, muito em breve,
o Fomento Jovem, que é um novo programa do governo federal que vai potencializar a nossa juventude rural, um crédito, um microcrédito no valor de R$8.000 que os jovens vão poder acessar para desenvolver uma atividade produtiva. Enfim, é um conjunto de políticas públicas que nós precisamos desenvolver para fortalecer a agricultura familiar, a reforma agrária, a gestão das terras, e que está muito longe do que a gente precisa, mas estamos num processo de reconstrução, né, para que quem mais precisa possa ser contemplado. Você acreditaria a diferença entre o que está acontecendo agora, porque você está citando vários programas, e eu quero te perguntar o seguinte: são esses programas que vão diferenciar a eficácia dos projetos de assentamento para que tirar aquela imagem que foi até criada uma expressão, né, chamada de o quadrilátero burro do INCRA, né, porque o que é o quadrilátero burro do INCRA? Era o INCRA despejando gente em uma determinada região, sem dar a estrutura necessária para que aquela família permanecesse ali. Esses programas fazem a diferença? Sustentam o agricultor ali? Eles são essenciais, então, porque a reforma agrária começa pelo acesso à terra, mas a família precisa de infraestrutura, precisa de crédito, precisa de educação, precisa de saúde, precisa de uma série de outras políticas públicas, muitas delas de responsabilidade do governo federal, mas também de responsabilidade dos governos estaduais e municipais. É um conjunto de políticas públicas que tem que chegar ao campo, da mesma forma como as pessoas da cidade têm direito, as pessoas do campo também devem acessar essas políticas públicas. Então imagine, se você não cria assentamento, se você não disponibiliza crédito, se você não disponibiliza infraestrutura, não disponibiliza educação e você simplesmente trabalha a titulação definitiva, o resultado disso pode ser a venda das terras, a reconcentração. Então nós acreditamos muito que para a família poder se desenvolver, a gente precisa ter acesso à terra, sim, a documentação dessa terra, seja um contrato de concessão de uso, que é um título provisório, que é o primeiro documento assim que a pessoa é assentada ou que ela é regularizada, ela tem, e a partir daí ela precisa ter acesso ao crédito de instalação, que é a moradia, para poder ter uma casa digna. Ela precisa ter o crédito apoio inicial, que é para comprar ferramentas, adquirir itens de primeira necessidade para que possa se desenvolver. Ela precisa acessar os demais créditos que são de responsabilidade do INCRA, como o fomento produtivo, que é no valor de R$16.000, esse aí com 2 anos de carência, 80% de desconto, para que ela inicie uma atividade produtiva. As mulheres têm que ter um olhar diferenciado, por isso que nós temos trabalhado o Fomento Mulher, que é um valor mais de R$8.000, né, que a mulher pode acessar para desenvolver uma atividade produtiva. E a novidade que nós seremos a primeira superintendência no Brasil a executar é o Fomento Jovem. Para a juventude aí de 16 a 29 anos que está no projeto de assentamento, cada unidade familiar pode acessar um crédito desse. Nós estamos trabalhando para fazer esse piloto, é um piloto no Brasil, porque é um programa novo que o presidente Lula lançou, para que a gente contemple aí de 100 a 200 jovens nessa primeira experiência, para que ele possa desenvolver uma atividade produtiva. A partir do momento que essas políticas públicas estão disponíveis, entre tantas outras, como a educação, nós realizamos agora na segunda e na terça-feira 2 seminários fantásticos. O Pronera, né? Eu acompanhei um pouco. Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, e eu quero destacar aqui a importância dos movimentos sociais, a FETACRE, o Movimento das Mulheres Camponesas, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a CONTAG, CUT, né? A CUT, né? Que foram entidades que organizaram esses seminários junto conosco no INCRA, para que a gente possa apresentar essa demanda para a Universidade Federal do Acre e o Instituto Federal do Acre. Foi um momento muito importante que nós tratamos da educação, porque o jovem do campo precisa ter acesso à educação, mas uma educação diferenciada. Focada, né? Para que essa educação faça a diferença. Então, simplesmente colocar uma família na terra sem ter essas políticas públicas, o resultado ele pode ser desastroso. Por isso que nós lutamos... Voltaríamos ao quadrilátero. Voltaríamos ao quadrilátero. Por isso que nós defendemos, estamos lutando muito para que essas políticas públicas aconteçam. O crédito chegue, a educação diferenciada seja uma oportunidade, porque o nosso jovem rural, infelizmente, ele não concorre em condições iguais com o jovem da cidade para ter acesso à universidade. E os dados mostram isso. Nós temos hoje, só dos projetos de assentamento, cerca de 10 mil jovens que não conseguem entrar na universidade.
porque se a gente considerar, nós fizemos esse levantamento recente, tá? Nós temos 35 mil famílias assentadas. Da nossa juventude rural, pelo menos um avanço nós tivemos, que nós identificamos que cerca de 50% de cada uma família tem pelo menos um jovem que concluiu o ensino médio. Só isso é muito importante, nós temos que comemorar esse avanço, a educação, o ensino médio chegando até a zona rural. Pelo menos um integrante tem o ensino médio. Ensino médio. E isso significa que se nós considerarmos que 50% dessa população teria interesse em fazer um curso superior, nós teríamos pelo menos 15 mil jovens ou 20 mil jovens no estado do Acre que demandam um curso superior e que nas condições normais não conseguem acessar a Universidade Federal do Acre. Então, esse programa, o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que também é um outro programa que foi trazido de volta pelo presidente Lula, pode financiar cursos de nível superior. E é esse a nossa discussão nesse momento. Realizamos 2 belíssimos seminários aqui no IFAC, na reitoria do IFAC. Quero agradecer aqui toda a equipe do IFAC, a professora Rosana e toda a equipe técnica do IFAC, dos professores que se dedicaram muito, estão abertos, planejando, preparando, professor Fadel, para que a gente consiga ofertar curso no nível superior. Fadel, Mário Jorge Fadel? Mário Jorge foi Fadel. Secretário de Agricultura na gestão de Angelim, inclusive. Exatamente. Hoje ele é o diretor do centro do Campus Transacriana, antiga Escola da Floresta. E antigo Colégio Agrícola. Tem que dar essa referência também. Exatamente. Toda a equipe do IFAC, então, mobilizada para a gente ofertar esse curso diferenciado. Da Universidade Federal do Acre, da mesma forma, a nossa reitora Guida, né, a professora Grace esteve com a gente, a nossa pró-reitora de ensino e de pesquisa durante esses 2 eventos. Márcio, me perdoe, eu cometi a indelicadeza de te interromper, mas eu queria que você explicasse, dada a importância dessa unidade, que é o antigo Colégio Agrícola e também Escola da Floresta, o que vai acontecer lá agora? Qual é a diferença do que vocês planejaram em comparação à Escola da Floresta? Vamos lá, vamos fazer essa comparação. Primeiro a gente vem acompanhando de perto essa reorganização e a reestruturação do Instituto Federal do Acre. E sob a liderança da professora Rosana, do professor Fadel, o antigo Colégio Agrícola, Escola da Floresta e agora Campus Agrícola Transacriana está sendo completamente reformulado para ofertar cursos voltados para a área rural, e a professora Rosana muito em breve vai anunciar aí alojamento para que as pessoas possam ter os seus dormitórios adequados lá na escola. Então, o diferencial é que voltado principalmente para filhos de agricultores, e uma oportunidade muito grande por meio do Pronera ofertar cursos de nível superior adequado à nossa realidade, na metodologia do Pronera, que é uma metodologia de alternância, parte na pedagogia da alternância, né? Um conceito onde o estudante, o filho do assentado, ele fica parte dentro da instituição de ensino e parte fazendo na área do pai dele. Na área do pai dele. Ali é a prática o tempo inteiro, aproximando cada vez mais a educação da real necessidade. Então, a gente está muito esperançoso com o novo campus do IFAC, para que é mais uma oportunidade para que possa ofertar cursos diferenciados por meio do Pronera. Pronera que foi reformulado, né? É importante que a gente diga isso também. O Pronera foi um dos programas que mais teve corte de orçamento. Para você ter uma ideia, o Pronera chegou a ter R$20 mil de orçamento para o Brasil no governo anterior. No ano passado a gente teve em torno de 20 milhões no primeiro momento, e esse ano já estamos discutindo mais de 100 milhões. Isso vai oportunizar com mais de 2 mil, 3 mil jovens do campo possam ter acesso ao curso superior custeado pelo Pronera. Porque a gente sabe as dificuldades que é sair do campo para fazer um curso na cidade, e o quanto isso precisa desse suporte. Então, além de uma metodologia diferenciada, como a pedagogia da alternância, há custos, né? E o Pronera, então, ele financia a bolsa para o estudante, a alimentação, hospedagem, custeia o curso por parte dos professores. Então, é uma oportunidade única. A gente voltou assim com uma expectativa, com a esperança lá em cima, e principalmente no final desses 2 seminários, tanto o Instituto Federal do Acre quanto a Universidade Federal do Acre se comprometeram em, no máximo, 30 dias, compor um grupo de trabalho dentro das instituições e em até 6 meses apresentar projeto para que a gente possa submeter a nossa Comissão Pedagógica Nacional, e no ano que vem, se Deus quiser, a gente vai celebrar esse primeiro convênio, ofertando pela primeira vez no estado do Acre cursos superior direcionados para os projetos de assentamento
e não só projeto de assentamento, mas as áreas de regularização fundiária, agricultores familiares, quem está na condição de poceiro, quem está na condição de acampado, também vão poder concorrer para serem contemplados com esses cursos de nível superior. E a Universidade Federal do Acre, nesse primeiro momento, já sinalizou a possibilidade de oferta dos cursos de engenharia agronômica, engenharia florestal, medicina veterinária, pedagogia e enfermagem, salvo engano, enfermagem também. Tem uma estimativa, claro que os projetos ainda vão ser formulados, como você disse, por esse grupo de trabalho, por essas comissões, mas tem uma estimativa de quantas vagas vão ser geradas a partir disso? A gente deve começar cada curso desse com uma turma de aproximadamente 40, 50. Essa é a expectativa que a gente tem da proposta que a universidade vai apresentar. Que o Pronera, ele funciona assim, né? A demanda do movimento social, a possibilidade de oferta das instituições de ensino que apresentam ao INCRA e a gente custeando esse valor que saiu aí de 7 mil e poucos reais que tinha por aluno ano para 22, 23 mil reais por aluno ano. Isso dá condições para que o curso se viabilize também. Então, isso a gente está nessa expectativa muito grande. Vamos ter agora, então, na região do Juruá, porque a gente quer contemplar todo o estado. Então, a gente realizou o seminário aqui no Baixo Acre, na segunda-feira. Ontem realizamos em Chapuri. E no dia 7 de agosto vamos realizar na região do Juruá, isso envolvendo as lideranças rurais, os jovens dos projetos de assentamentos, todos os nossos parceiros que podem apoiar. Então o pessoal do Juruá aí, no dia 7 de agosto, vai ser lá no Teatro dos Navas, esse seminário muito importante para a gente discutir educação do campo, né, para o campo, a educação que a gente precisa para o campo que a gente quer. Esse é o nosso tema do nosso seminário. O Márcio, eu tenho acompanhado a tua agenda e eu tenho percebido que você se esforça para fazer algumas costuras importantes, né? Estou falando agora, vou ter que entrar na seara política, porque é algo importante, é um instrumento de trabalho teu também, né? Você conversa com todos os prefeitos, né? Eu queria saber as tuas impressões a respeito disso, porque eu já vi o INCRA muito mais próximo das prefeituras, assim, sentindo um pouco mais a rotina, as dificuldades dos prefeitos. Independente de partidos, os prefeitos têm muitos aperreios, né? E ali o agricultor está ali na porta do prefeito, ali direto, olho no olho. Como é que tem sido isso, essa convivência? Como é que o fator partidário tem atrapalhado você, ou você ignora, você não quer saber disso? Conta um pouco disso aí pra gente. Olha, o fator partidário eu diria que ele não tem atrapalhado, porque nosso compromisso é com o INCRA, com a agricultura familiar e com o homem do campo. Então, independente do partido, quem quiser chegar para somar, para nos ajudar, nós estaremos sempre de portas abertas. E foi nesses termos, inclusive, né, eu estou na superintendência do INCRA a convite do ex-senador, do ex-governador Jorge Viana, acertado para a gente atuar. Nós vamos ouvir a todos, tentar auxiliar e ajudar a todos e receber a ajuda de todos, na medida que quiserem contribuir para o desenvolvimento dos assentamentos, da agricultura familiar, da regularização fundiária no estado do Acre, independente de onde esteja e como esteja. O que a gente precisa é olhar para o povo e deixar a questão política para o período eleitoral. É assim que a gente tem feito, é assim que a gente tem tratado com todo mundo, porque passou o período político, eleitoral, é hora de trabalhar, né? Então a gente deixa isso para o momento político eleitoral e quem quis nos ajudar e quem se aproximou, a gente tem formalizado parcerias com todo mundo e em todo o estado do Acre. É claro que você não precisou do Jorge Viana para você ter essa conduta, mas ele deu essa orientação para, olha, Márcio, converse com todo mundo. Ele falou isso? Sim, a gente conversou sobre isso, é um dos pontos para a gente tratar, e ele tem atuado muito isso, né? Quem quer ajudar, quem quer trabalhar, quem quer vir somar, será sempre muito bem-vindo no INCRA. E nós temos formalizado parcerias, Itan, com diversos municípios, com diversas prefeituras, né, no estado, começando dos lugares mais distantes, como por exemplo Marechal Tamaturco, é um grande parceiro, temos parcerias com aquela prefeitura, lá nós pagamos crédito, construímos casas, estamos criando projetos de assentamento, é uma atuação referência que nós temos, né, no estado do Acre, de parceria, e temos formalizado parcerias com todos os demais municípios.
crédito de instalação ele é executado em parceria com os municípios, em muitos municípios, com o governo do estado, por meio da SEAGRE também, em diversos locais, e a gente tem feito ao máximo. A gente tem que se unir, tem que somar, quem está pronto para ajudar, e eu penso o seguinte, a população ela vai saber reconhecer quem é que está dando a contribuição, quem é que está se esforçando, quem é que está fazendo o seu melhor, quem também não quer fazer parceria. A gente tem convidado todo mundo. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi a superintendência do INCRA foi conversar com todos os deputados federais, procurar toda a nossa bancada federal, expedimos ofício para todos os nossos prefeitos, convidando para fazerem parceria, para ajudar o homem do campo. No município, a gente sabe que o primeiro que bate na porta normalmente é da prefeitura, a prefeitura é o primeiro contato ali, por isso que é importante a gente poder se ajudar. Tem várias prefeituras, a gente sabe, a gente conhece a situação do nosso estado, tem prefeituras que ajudam mais, tem prefeituras que ajudam menos, tem prefeituras que não quiseram avançar nas parcerias por diversas limitações, e a gente vai fazendo aquilo que a gente pode na melhor forma possível, né? Fazendo com que as políticas públicas do INCRA, do governo federal, sob a responsabilidade do INCRA, nesse momento aí de reorganização, possam chegar com a melhor velocidade possível. Ô Márcio, o INCRA, o projeto de assentamento é uma modalidade, mas tem outras. Queria saber de você o seguinte, você percebe diferenças de desempenho, diferenças de eficácia nos projetos de assentamento no Vale do Acre, por exemplo, comparado à região do Juruá, que ali já deve ser uma outra forma de a reforma agrária estar presente. Como é que a gente pode fazer comparações? Olha, são várias variáveis e depende de diversos fatores, né? A condição de acesso, o perfil das famílias, a comercialização, a infraestrutura. Nós temos assentamentos que em meia hora você está na zona urbana, temos assentamentos, os nossos municípios eles são rurais, então logicamente que essas localidades, as famílias que lá estão têm maiores facilidades para se desenvolver, como por exemplo, tive recentemente em Porto Walter, Pai Cruzeiro do Vale, para a gente chegar à comunidade mais distante, é 1 dia e meio de barco, e nesse período do verão, nos períodos secos, o rio praticamente fica intrafegável e não tem acesso por ramal, é só aquele rio. Então as famílias, o principal produto lá é farinha, produzem, estocam, armazenam, para quando o rio tem água, no final do ano, no período chuvoso, poder transportar. Então são situações diferentes, quanto mais perto, naturalmente, melhores oportunidades, maiores oportunidades para produzir, para comercializar, para vender. Só que nós temos famílias com diversos perfis, né? Talvez quem está lá no final do Cruzeiro do Vale, se trouxer ela para perto da cidade, ela vai ter uma situação pior do que ela está hoje lá, porque ela é a vida dela, pois né? Isso é um ponto da discussão muito, muito polêmico, não é, Márcio? Porque nós sempre entendemos que as luzes da cidade elas são sempre muito mais encantadoras e que se não tiver luz, a vida não presta. Nós temos essa referência, né? Exatamente, e ela encanta, né? Mas isso não significa necessariamente que vai ser melhoria da qualidade de vida. A gente sabe que a cidade não tem espaço para todo mundo. A gente sabe que muitas famílias, a gente recebe com muita frequência, Eitan, no INCRA, famílias que eventualmente venderam os seus lotes e hoje estão fazendo de tudo para retornar. Porque vem para a cidade, acaba indo para a periferia, não consegue uma oportunidade de emprego, o filho, a filha vai se envolver com droga, prostituição, a gente sabe que esses são os males também. Então, por isso que o nosso meio rural ele precisa ser olhado com melhores olhos, sempre. A gente precisa dar as condições e as oportunidades para que as famílias que estão no campo possam produzir, chegue a infraestrutura, a educação, a luz, né? Que foi agora... O programa foi ampliado novamente, o programa está chegando energia luz para todos, para muito mais famílias, nos lugares que não tem acesso por estrada, placa solar sendo instalado, né? O programa foi completamente reformulado, então isso é muito importante, para que a gente tenha um mínimo de qualidade de vida. E aí, aquela família que tem um perfil extrativista, ela precisa ter uma produção extrativista, é o melhor local para ela. Aquela família que tem um perfil mais de produção de grãos agrícola, ela tem que ter o espaço dela com condições para desenvolver essa atividade e poder comercializar. E a gente tem que equacionar isso. E não é fácil.
nesses assentamentos, agora que nós retomamos a criação de projeto de assentamento, nós temos estamos trabalhando da seguinte forma: primeiro avançando na regularização por meio de assentamentos e regularização fundiária. Então, esses 8, 10 projetos de assentamento que serão criados até o final do ano, nós estamos oportunizando a regularização de famílias que estão à margem das políticas públicas onde elas estão. E o trabalho está fluindo? O trabalho está fluindo muito bem. A nossa superintendência foi a que mais arrecadou terras no ano passado no Brasil, foram 42 mil hectares. Esse ano a nossa meta é mais arrojada ainda, nós queremos arrecadar 200 mil hectares, já estamos com 142 mil arrecadadas. Isso tudo vai ser destinado para regularização fundiária e para assentamentos. Mas deixa eu só entender, você não está comprando, né? Porque a terra é da União, não é isso? A terra é da União. Então, digamos assim que você está organizando uma região, mas sem ter custos para isso, né? Sem ter Você não está comprando a terra porque a terra, digamos que tem uma só patroa, que é a União. Exatamente. São terras devolutas que, devido ao enfraquecimento, redução da ação do INCRA nos últimos anos, estavam esquecidas e que nós retomamos. Retomamos a arrecadação, a incorporação de fato ao patrimônio público do governo federal, os registros em nome do INCRA. Para isso é um trabalho de campo que é feito pela nossa equipe, que tem se dedicado ao máximo. Quero destacar aqui sobre a liderança do Walter, que está na chefia da divisão de governança fundiária, que nós convidamos para retornar essa divisão. Estamos fazendo o Walter e a equipe está fazendo um trabalho fantástico. Então nós estamos avançando para fazer a incorporação e a regularização dessas famílias. A partir do momento que o Estado não atua, essas áreas são áreas de conflito. Além das famílias não terem a sua devida regularização, o seu documento, para comercializar, por exemplo, para o Programa de Aquisição de Alimentos da Conab, que é um programa que também está sendo completamente reformulado. A Alessandra está fazendo um trabalho fantástico lá na Conab. Esteve conosco aqui, inclusive. Essas famílias estão à margem, então nós não estamos levando famílias para os locais. A gente está avançando na regularização, a gente estima aí que nós temos aí uma quantidade de 5 a 7 mil famílias que também estejam nessa condição de necessidade de regularização fundiária. E a regularização, nesses casos, ela é por duas vias, né? Ou a destinação da área, a partir do momento que ela está incorporada ao patrimônio da União, lá com o seu devido registro no cartório, todo um trabalho que é feito em campo, para a criação de projeto de assentamento. Nós estamos com 3 editais de seleção publicados, inclusive, também foram os primeiros do Brasil publicados nesse novo formato. E aqueles que estão antes de 2008 nessas áreas, né, pela 11952, que é a lei que trata da regularização fundiária na Amazônia, a gente oportuniza a titulação direta, pela via da regularização, título de regularização fundiária direta. Então a gente tem essas duas formas. Então esses 42 mil hectares arrecadados no ano passado, os 200 mil que nós vamos chegar até o final do ano, se Deus quiser, já estamos em 142 mil hectares. E essas áreas todas são famílias que estão nesses locais, que estavam a mais e que, a partir dessa atuação do INCRA, no primeiro momento vão ter a documentação, vão ter a sua regularização da terra. Sendo o assentamento, nós batalhamos muito para que tenham acesso aos créditos, às demais políticas públicas, e aí temos articulação constante com os municípios, com as prefeituras, com os próprios órgãos do governo do estado, para que também cumpram, né, o seu papel, e o governo federal da mesma forma nesse processo aí de reestruturação. Então esse é um passo muito importante. E falando lá do perfil das famílias, então cada um com seu perfil melhor no seu local. O extrativista tem que estar na área que tem áreas maiores de extrativismo. Onde nós estamos criando os assentamentos, não estamos levando ninguém para lá, é regularizando essas famílias que estão. Vamos criar 2 projetos de assentamento pela compra direta. Nós estamos trabalhando aqui no Seringal Gaivota, antigo Fazenda Gaivota, Seringal Bagaço, que é o primeiro que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando numa outra área aqui na Transacriana e estamos em estudo em mais 6 imóveis, fazendas improdutivas, aí sim às margens das rodovias preferencialmente, para que a gente, ou em locais de fácil acesso, onde não tem ninguém, morador nem nada, para que por meio da desapropriação, nossa meta até o final do ano está com 2 estudos prontos, completos, para submeter esses processos para Brasília, para o ano que vem a gente retomar a criação de projetos de assentamento. Em qual estrada? Nós estamos atuando aqui, os nossos estudos eles estão focados aqui na região do Baixo e do Alto Acre, né, locais de fácil acesso, né, para facilitar que as famílias que cheguem nessas áreas, a gente de fato possa oportunizar melhores condições de infraestrutura e assim por diante. Márcio, por que no Acre nós temos a falsa impressão de que não há conflito agrário? Bem, existe conflito agrário, né, isso é fato. Nós estamos atuando na mediação de vários conflitos.
A Crelândia é um dos municípios onde a gente tem atuado na mediação e estamos com propostas de avanço em pelo menos 3 conflitos em Acrelândia, que nossa perspectiva é que até o final do ano a gente consegue avançar, solucionar, resolver. E os conflitos agrários, eles aumentaram muito ao longo dos últimos anos, isso é fato, a gente está vendo o que está acontecendo no sul do Amazonas, né? A Superintendência do INCRA do Amazonas tem feito um trabalho de mediação, muito em breve vai ter uma agenda muito importante do Dendes, que é o superintendente do Amazonas, Vocês sempre, são parceiros, ajudam, se ajudam? A gente sempre dá o máximo de suporte que a gente pode, porque está mais perto, em que pese ser a circunscrição, a competência da Superintendência do Amazonas, mas eles estão mais próximos do Acre, então é constante a nossa parceria, né? O suporte, colocar essas famílias em contato com o Amazonas. Mas um dos motivos que explica o aumento dos conflitos ao longo dos últimos anos, no Brasil, não só no Acre, no Brasil, foi exatamente o INCRA ter paralisado a criação de projetos de assentamento. Pois é, não é à toa, né? Ainda bem que você foi honesto o suficiente em reconhecer que há conflitos, porque seria surpreendente, diante do apagão que teve no INCRA nos governos Temer e Bolsonaro, que isso não tivesse impacto nenhum, né? Uma consequência nenhuma nos conflitos, no número, na gravidade, enfim. A gente tem, por um lado, as famílias vão ampliando, crescendo. A partir do momento que nós tínhamos, o nosso cadastro anterior dava conta que era cerca de 6 a 10 mil famílias que precisavam de terra só no Acre. Quantas famílias Brasil afora acampadas precisando de terra? A partir do momento que o governo parou de criar projetos de assentamento, automaticamente essas famílias vão procurar um local. E elas vão procurar qual local? Aqui no estado do Acre, nós temos ocupações em áreas de reserva legal dos projetos de assentamento, área de reserva legal coletiva, que é uma grande dificuldade. A gente tem feito um diálogo constante com essas famílias, falando da impossibilidade de regularização na área de reserva legal de um projeto de assentamento, que já é a reserva legal de várias outras famílias. Tarauacá é uma área, né? Tarauacá. Esse é um dos motivos que a gente tem visto, então, é a paralisia que aconteceu sobre a criação de projetos de assentamento. Veja, no Acre de 2014 a 2024, a 2023, o INCRA não criou nenhum projeto de assentamento. Por quê? Primeiro ano, né? 2022. No primeiro ano do governo Lula nós criamos 2. Esse ano vamos criar mais 6 ou 8. Então famílias começam a ser incorporadas. Só que os processos de criação de projeto de assentamento, eles não são rápidos. Existe todo um trabalho, um estudo. Então, pela via da desapropriação, além do orçamento, precisa fazer todo um trabalho. Então, o ano que vem a gente retoma a criação do projeto de assentamento no Acre pela via da desapropriação, e nesse ano nós estamos já criando assentamento em áreas de arrecadação. Então, isso faz com que o motivo dos conflitos, a partir do momento que as famílias precisam de terra e não têm terra, elas vão procurar terra. E se elas vão procurar terra, para onde é que elas foram? Para as áreas públicas, para as áreas de reserva legal, para áreas privadas consideradas improdutivas, que não estão sendo utilizadas, e aí o conflito se estabelece. Então a gente está atuando, a partir do momento que a gente avança na regularização, arrecadação de áreas públicas, criação de projetos de assentamento, a gente também está fazendo mediação de conflitos e principalmente oportunizando a terra para quem quer terra para produzir, tirar o seu sustento, ter uma vida digna. Márcio, seria importante nós aproveitarmos o programa para esclarecer a respeito do processo para ter acesso a isso, né? Porque eu me lembro do governo de Fernando Henrique, para poder se contrapor ao trabalho que era feito pelo MST, o slogan do governo era: não precisa invadir a terra, a porteira está aberta. Era o slogan para demonstrar que aquele governo era um governo preocupado com a reforma agrária. Bom, tudo bem, tínhamos uma percepção. Agora, como que a pessoa, de repente eu me desencanto com a cidade e olho para cima e digo: rapaz, eu quero ir para ser um agricultor agora, eu quero investir, eu quero ser um agricultor, quero ser um assentado do INCRA. É assim, fácil desse jeito? Como é que é? A pessoa decide ser agricultor e tem espaço no INCRA para isso? Como é que é feito? Então, para a gente criar o assentamento, primeiro a gente precisa fazer esse trabalho preparatório de arrecadação, obtenção de terras. E nós recomeçamos. Nós estamos hoje com 3 editais de seleção aberta. O ingresso
participando por meio do edital de seleção. Inclusive as famílias que já são moradoras das áreas de regularização fundiária, das áreas arrecadadas, para elas poderem ser regularizadas, elas precisam participar, concorrer ao edital de seleção. Que é o projeto de assentamento Alto Purus, o Areis e o Afluente, é isso? Esses três, nós estamos com o edital aberto. O pessoal do Alto Purus, as inscrições começam segunda-feira lá em Manoel Urbano, de forma presencial. Mas, e aí eu quero aproveitar para destacar o avanço da tecnologia no INCRA, para que a gente possa dar maior eficiência aos nossos trabalhos, aos nossos serviços públicos. Com a senha gov.br, que todo cidadão deve ter ou pode e deve ter, você pode colocar no Google aí, quem tem acesso à internet, plataforma de governança territorial. Lá vai ter uma aba seleção de famílias. Na seleção de famílias você vai ter acesso a todos os editais do Brasil. Então pode colocar no Acre, vai ter lá os 3 editais. O que é preciso para poder participar do edital? Lá tem, não é isso? Lá tem, e um dos critérios para você se inscrever, além do edital dizer quais são as pontuações, os comprovantes que você tem que apresentar, você tem que estar com a sua senha Gov. Sua senha Gov você já se inscreve. Então tem 2 opções. Nós já publicamos 3 editais. Muito em breve vamos publicar mais 2 editais de 2 novos assentamentos. Até o final do ano nós vamos publicar de 10 a 12 editais de seleção que vão incorporar cerca de 1.500 famílias novas ao programa de reforma agrária. Logicamente priorizando aquelas famílias que já estão na área, que vão ter uma pontuação diferenciada. Isso aí nas áreas de arrecadação onde os assentamentos foram criados. Pela via da desapropriação, a partir do ano que vem nós vamos ter novas formas de ingresso. Queremos assentar um número considerável de famílias para ir zerando essa demanda, avançando. A partir do momento que a gente avança na reforma agrária, acesso às políticas públicas, a gente vai trazendo melhores condições para se desenvolver. Então, a forma de ingresso na reforma agrária é participando dos editais, porque a gente tem 7, 10 mil famílias. Como é que nós vamos fazer essa qualificação para identificar quem tem mais ou menos urgência, vamos dizer assim, para ser assentado, regularizado? E aí vai pontuar mais as famílias que já estão na área. Isso é importante. Existe um score, né? Existe um placar. Exatamente. Não é? Que a pessoa vai pontuando. Vai pontuando, é uma espécie de um concurso, vamos dizer assim. Não é sorteio, ela vai se inscrever, tem os critérios de pontuação. Pontua mais quem já é morador da área, então por isso que a gente não pretende ficar levando novas famílias. Todas essas áreas que eu estou mencionando, nós vamos ter vagas extras. Mas quem está na área, ela já tem uma pontuação diferenciada porque já está na área. Quem tem filhos, quem é casado, quem comprova a experiência com agricultura familiar, para aquele projeto de assentamento. E aí eu sou agricultor há muito tempo, eu trabalho de poceiro em algum local, eu estou na situação análoga a um acampado, então isso aí tem pontuação diferenciada. Como a gente tem uma estimativa aí de 5 a 7 mil famílias que precisam de terra, a nossa normativa ela cria critérios para você ir oportunizando quem precisa mais, vamos chamar assim, e isso vai gerar um ranking de pontuação para cada projeto de assentamento. Em cima daquele número de vagas, essas primeiras pessoas que vão concorrer, que vão comprovar, vão ser selecionadas para irem para o projeto de assentamento. O nosso desafio, então, além de contemplar essas famílias que estão na situação de posse irregular nessas áreas que nós arrecadamos para serem regularizadas, oportunizar novas vagas para que novas famílias possam ir para os projetos de assentamento. E aí, para o ano que vem, principalmente, nós estamos trabalhando muito para que no ano que vem nós temos áreas novas, onde não existe moradores, agricultores, onde as pessoas vão poder concorrer e nesse critério, né, de quem mais tem perfil de agricultor familiar possa ser o selecionado para ingressar nessas áreas. Queria destacar, Itan, se você me permite rapidamente, sobre a plataforma de governança territorial. O INCRA disponibiliza uma série de serviços, todos eles gratuitos, né? E o nosso assentado, o ocupante, o proprietário, ele não precisa de intermediário, inclusive, para fazer a relação direta com o INCRA. E a plataforma de governança territorial, em qual a gente anuncia pela primeira vez aqui já no seu programa, é uma nova ferramenta que a gente tem, que a gente disponibiliza a grande maioria dos serviços públicos que o INCRA presta. E aí, tanto para concorrer a edital de seleção, você quer fazer o seu pedido de regularização, hoje nós conseguimos regularizar num único dia. A família que está como ocupante num projeto de assentamento que não está regularizado, ela pode fazer o pedido na sua plataforma, se os documentos estiverem certinho, completo. No mesmo dia a gente consegue fazer isso. Nós fizemos pela primeira vez em Manoel Urbano e em Tarauacá. Semana passada, não foi? Na semana passada. Testamos na prática.
novamente a Superintendência do Acre fazendo esse trabalho piloto, ajudando a nossa sede. Fizemos isso pela primeira vez. Então, a nossa plataforma está integrada com os bancos de dados da Receita Federal, do INSS e do CAD Único, que são informações importantes para a regularização que a gente precisa obter, e isso tem dado maior celeridade. Certidão de assentado, todos os nossos serviços, título de regularização fundiária. No INCRA nós temos duas divisões, basicamente finalística, que uma cuida de assentamento e outra cuida da parte das propriedades particulares, do cadastro rural, do georreferenciamento. Então, todos esses serviços eles estão sendo finalizados. Cerca de 70% dos nossos serviços já estão disponíveis nessa plataforma. Você pode colocar no Google aí direto, nós estamos aqui na internet, né? PGT INCRA, você colocar no Google já vai direcionar PGT direto. É a plataforma de governança territorial. Ô Márcio, esse PGT, essa PGT, é claro, tudo isso que você está falando, vocês obedecem uma legislação, uma norma, tem instrução normativa que regulamenta tudo. Agora, a plataforma de governança territorial, eu percebo que ela conversa com as outras áreas de governo. Isso diminui a possibilidade de nós termos aqueles problemas de especulação dentro de assentamento do INCRA, venda irregular de lotes, né? Tudo isso vocês vão, digamos assim, que vocês estão mais vigilantes, vocês têm instrumentos para estar mais vigilantes, é isso? Exatamente. A PGT, a plataforma, ela tem dado um salto de qualidade muito grande. Primeiro que as nossas bases, tanto do INCRA quanto dos outros órgãos que a gente precisa de informação, estão integrados. Isso dá maior celeridade, otimiza o nosso tempo, porque um servidor teria que fazer conferência. Por que tem que estar em sintonia com o INSS? Para ser regularizado, ou do projeto de assentamento, se ele for servidor ou tiver emprego, tem algumas profissões que podem e também tem um limite de valor. Então, o CNIS, Cadastro Nacional, né, de Inscrição Social do INSS, ele traz essa informação. Antes, tinha que trazer isso manual, o servidor fazer a conferência. Tem que estar no CAD Único, com renda compatível. Aí antes o interessado tinha que levar o papel, o formulário V7 do CAD Único para conferir. A Receita Federal, se for empresário, tiver uma empresa, por exemplo, não pode ser assentado. Mas aí o interessado tinha que ir lá na Receita Federal, pegar o documento, trazer para o INCRA, tudo isso conferência manual. A partir de agora, com a nossa base de dados integrada, a consulta é automatizada. Então, se tem, já aparece, e aí os processos andam muito mais rápido, dá muito mais segurança para o servidor atuar, dá mais celeridade ao processo, e aquele que se enquadra direitinho não precisa ir nesses 3 órgãos, por exemplo, buscar documento para trazer o INCRA e pedir a sua regularização. Isso faz com que, como nós fizemos em Manoel Urbano, em Tarauacá, os ocupantes irregulares que estavam no projeto de assentamento fizeram o cadastro na hora, passa pela instância de análise e no mesmo dia saíram com a sua concessão de uso na mão. E na regularização, também gostaria de destacar uma outra mudança muito importante que a gente comemora, Itan, porque até o dia 19 de dezembro do ano passado, a gente só conseguia regularizar quem estava nos projetos de assentamento até 22 de dezembro de 2015, o que estabelecia a Lei 8629. O Congresso Nacional aprovou no dia 19 de dezembro do ano passado, o presidente Lula sancionou e a partir de agora são 12 meses de ocupação. Então a família que atende os critérios de beneficiário da reforma agrária que está no projeto de assentamento, ele pode fazer a sua solicitação, inclusive pela internet, vai ser feito esse batimento automático, simplificou esse processo de regularização porque é uma prioridade nossa avançar na regularização nos assentamentos e na regularização fundiária e já sai com o seu documento na mão. E nós fomos a superintendência, o INCRA do Acre, também com muito orgulho, foi a superintendência do Acre que mais regularizou no Brasil proporcional ao número de assentamentos. Foram 2.400 famílias regularizadas no ano passado. E nesse ano nós já estamos com mais de 600 famílias regularizadas. Até o final do ano nós queremos, por meio de várias parcerias, praticamente zerar o passivo de regularização nos projetos de assentamento, logicamente, daquelas famílias que se enquadram no perfil de beneficiário da reforma agrária. Márcio, nós precisamos encerrar a entrevista. Eu queria saber de você o seguinte, esse desempenho todo do INCRA do Acre, qual é o tamanho da tua equipe, hein? Porque o INCRA já chegou a ter 600 servidores. Como é que está o quadro hoje? Olha, tanto a gente tem feito tudo isso com uma equipe de 95 servidores. 90, para quem já teve 600, hein, parceiro? Cerca de 40 colaboradores terceirizados. Então eu tenho que agradecer muito ao empenho e comprometimento da nossa equipe, que não tem medido esforço. Uma equipe reduzida, mas aguerrida, comprometida.
e que a gente, com o nosso trabalho, junto com a nossa direção nacional, a gente tem conseguido viabilizar as condições mínimas para que a nossa equipe possa desempenhar o seu trabalho de campo. Conseguimos recuperar parte da nossa infraestrutura de trabalho já, conseguimos viabilizar as condições mínimas necessárias para que os nossos técnicos vão a campo, e aí temos parcerias estabelecidas com o movimento social, com vários sindicatos, inclusive a regularização que eu estava mencionando anteriormente. Todos os sindicatos do estado do Acre estão aptos a contribuir nesse trabalho de regularização, porque ele pode ser feito diretamente com a senha Gov, e o interessado acompanha pela própria plataforma em tempo real onde é que está o seu processo. Isso também dá mais transparência. Então nós temos uma equipe reduzida, mas muito comprometida, com quem eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e de trabalhar. O pessoal tem se dedicado ao máximo. Estamos num momento muito importante, a gente também tem que frisar isso. O INCRA é um órgão que trabalha para a reforma agrária principalmente, mas a gestão das terras como um todo. Estamos num processo de busca de reestruturação e inclusive, discussão por demanda salarial. O INCRA, para que todo mundo saiba, é o dos órgãos executivos, é o que tem a menor remuneração do Executivo Federal, e mesmo assim a gente tem conseguido fazer um grande trabalho com a equipe comprometida, porque tem compromisso, né, com a agricultura familiar, com a reforma agrária, com a gestão das terras, com a regularização, com a titulação, com as missões principais. E a gente tem feito esse debate constante com a nossa sede. O ministro Paulo Teixeira esteve aqui no Acre já 2 vezes, o presidente do INCRA, César Aldrigue, também tem dado um apoio importante para a gente, esteve aqui 2 vezes. Nessa semana nós estivemos aqui com a Rose, que é a nossa diretora de desenvolvimento e consolidação de projetos de assentamento, e nós temos nos desafiado em muitos pontos. A Superintendência do Acre, em nível nacional, a gente tem orgulho de ter a Superintendência como destaque em várias ações. Isso é fruto do comprometimento da nossa equipe técnica, das parcerias, do apoio que a gente tem, do retorno do presidente Lula à presidência da República, que oportunizando a retomada de várias ações, e a gente está nesse trabalho de reconstrução. A gente acredita muito na reforma agrária, na agricultura familiar. As famílias precisam ter a oportunidade para, a partir do momento que elas tiverem a oportunidade para produzir, para se desenvolver, para vender, para comercializar, nós vamos ter mais produção, mais renda, vamos ter um estado mais produtivo, vamos apoiar tanto a agricultura familiar quanto o médio, quanto o grande produtor, porque a gente reduz conflito, a gente tem mais produção, a gente tem renda, a gente movimenta a economia. Então a gente está num momento muito importante, onde nós retomamos a aplicação do crédito, para finalizar, Itan, que é um dos mais importantes, a regularização fundiária nos projetos garantia de preço mínimo. Garantia de preço mínimo, a regularização fundiária para que a família possa acessar as políticas públicas, a retomada dos projetos de assentamento. Esse ano vai ser o ano que nós mais vamos criar projetos de assentamento na história do Acre. Isso é regularização, porque nós estamos atuando principalmente nas áreas que as pessoas estão na informalidade, na ilegalidade. Nós estamos com um programa de georreferenciamento iniciado. Nós vamos georreferenciar 46 projetos de assentamento, 16 glebas públicas federais. Isso vai gerar o maior programa de titulação da história do Acre também. A gente sabe que todo mundo sonha em ter o seu título definitivo de propriedade em muitos locais, a partir do momento da estruturação. Começamos esse trabalho novo da educação no campo, onde o movimento social, as instituições de ensino e o INCRA, oportunizando que a gente se desafie, oferte curso superior, enfim, uma série de ações, de políticas que a gente está empenhado ao máximo, e o nosso público sabe do nosso comprometimento, da nossa equipe, dos parceiros, para que a gente consiga atender as demandas, que são muitas, e a gente espera no curto, no médio prazo, ir avançando, rumo que a gente tenha o estado do Acre mais produtivo, mais organizado, com segurança jurídica, mais produção, mais renda, muito bom, mais oportunidade para todo mundo. Márcio, eu faço só um alerta, é só um medo. Perdão. Na hora que vocês fizerem esse georreferenciamento nesse volume que vocês estão pretendendo, eu só tenho receio de uma coisa. O pequeno agricultor, muitas vezes sem a devida desconfiança, pode colocar isso aí à sujeição dos bancos, e aí eu começo a ter receio de que todo esse esforço, afinal de contas, vá por terra abaixo, né? Porque quando chega na porta dos bancos e caso o agricultor não consiga honrar com os compromissos, olha aí o problemão que a gente vai ter. Mas que pergunta maravilhosa, você me dá uma oportunidade única de fazer um esclarecimento também. Primeiro, que a pequena propriedade e até 4 módulos rurais não pode ser dado em garantia, e o banco não pode pegar em dívida
de isso está amarrado em lei? Isso está na Constituição, Constituição Federal, está no Código Civil e não pode ser dado em garantia. O que se dá é a produção. Então, nenhum pequeno agricultor, até 4 módulos, que seja a única propriedade, o único lote, não pode ser dado em garantia. O banco não pode pegar em financiamento para a produção. Isso é muito importante. Menos mal. Olha, eu quero agradecer imensamente a tua vinda aqui. Eu queria colocar você e a Alessandra Ferraz da Conab aqui para a gente dar uma discutida. Vamos bolar aí, vamos planejar essa vinda de vocês, pode ser? Já deixa amarrado para uma próxima oportunidade, pode ser? Quero agradecer muito, Itan, pelo espaço, pela oportunidade. Agora, eu e a Alessandra aqui, eu acho que o programa tinha que ter umas 2 horas, porque ela consegue falar mais do que eu. Ela é danada também. Mas manda um abraço para a Alessandra, minha amiga. A gente tem feito muitas parcerias com a Conab, oportunizando regularização para comercialização, e aí a partir daí as coisas andam. Quero agradecer então, Itan, pelo espaço, pela oportunidade. Só finalizar dizendo que uma estratégia que nós adotamos foram os mutirões do INCRA. No ano passado nós realizamos 18 mutirões. Esse ano queremos fazer pelo menos 20 mutirões. Já foi feito de maneira urbana? Já foram feitos 7 esse ano. Nós vamos fazer 13 mais até o final do ano, já está no nosso planejamento. A gente tem o nosso planejamento até 2026 já realizado. Estamos a todo vapor cumprindo. E os nossos mutirões é uma forma de aproximar o INCRA, dando maior eficiência de forma sincronizada aos lugares mais distantes. Nós tivemos em Porto Walter já esse ano, estamos chegando aos lugares mais distantes, fazendo com que os nossos serviços do governo federal cheguem mais próximo do nosso povo, faz com que as famílias não precisem se deslocar, estejam lá naqueles locais e a gente dá maior eficiência. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, colocamos o INCRA à disposição. Todos esses editais, eu não sei se eu poderia mencionar, a gente tem as nossas redes sociais também. Pode, por favor. A gente pede para acompanhar a INCRA Acre nas redes sociais, todos os nossos trabalhos, editais de seleção, as mudanças da legislação sobre regularização, a gente está divulgando nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigado. Esse foi Márcio Alessio, superintendente do INCRA no estado do Acre. Eu vou fazer um breve intervalo, lembrando que esse programa, o Programa Giral, ele só acontece por conta do apoio de algumas empresas, de algumas parceiras, né? Eu estou aqui lembrando da Atos Engenharia, eu estou lembrando da Center Outdoor e estou lembrando, claro, da equipe da Rio Branco Filmes, essa equipe pequena, mas enjoada, que garante que você assista toda quarta-feira, das 10 a meio-dia, ao programa Giral. Vamos para o intervalinho e já voltamos.